Olá, desejo que todos estejam bem dentro do que é possível nos dias atuais. E quero dar as boas-vindas a todos vós ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. É verdade que vivemos momentos conturbados, momentos de guerra, momentos em que há luta interior, há uma luta espiritual, há um desânimo, uma desilusão, há uma busca de querer encontrar algo que possa vir ao encontro da necessidade que cada um tem dentro de si. Não nos pode passar ao lado os tempos atuais das guerras que estão neste mundo, guerras injustas, que quem mais sofre, como sempre, é o povo. É o povo, aquele mais carenciado, o indefeso, o mais simples, o mais humilde, que sofre as barbaridades que homens líderes de um país, líderes do mundo, líderes de uma religião, líderes de uma instituição religiosa, líderes. Esses líderes, eles estão sentados numas cadeiras e é onde resolvem se fazem guerra ou não, se determinam que vão lutar pelo interesse do povo ou não. Bem sabemos que a maior parte destes líderes são egoístas, são egocêntricos, são pessoas sem escrúpulos humanos e até mesmo espirituais. Está terrível até a vida na Terra, está. Perante as imagens que nós temos vindo na comunicação social, na televisão, são imagens que nos chocam. Mas isto mais uma vez vem confirmar que seja em guerra física ou guerra espiritual, o que mais sofre é o povo. Se pensarmos bem, há líderes que arrastam o povo atrás de si, a confiar, a acreditar nas suas verdades. E o povo continua a seguir esses líderes, continua a acreditar. E é perante isto que eu, sinceramente, cada vez mais me distancio de querer participar numa instituição religiosa ou querer fazer parte de uma instituição religiosa. Acredito que cada vez mais começo a ganhar alergia a esse tipo de instituições. E o que tenho visto, além destas guerras horrorosas, que nem é bom falar e que nem quero entrar muito por esse caminho, porque já basta aquilo que nós vamos vendo no dia a dia, que nos entristece. Quero aqui dizer que, apesar de tudo isso, começo a ficar um pouco cansada. Posso dizer esta palavra, cansada de ouvir tantas vezes falarem a nível religioso. Agora vou eu me virar para o nível religioso. Em falarem de pregações cristocêntricas, palavra essa que eu abomino, sinceramente. Nada como as pregações do Cristo Jesus, as pregações do Evangelho, cristocêntrico. Como eu já referi, é uma palavra que eu abomino mesmo. Não me encaixa, não entra no meu coração. E ouve-se muito a falar de que se deve frequentar igrejas bíblicas, estudo bíblico. Não é que eu discorde, não. Mas, em primeiro lugar, nós devemos praticar aquilo que um dia nós aprendemos. Porque nós lemos a Bíblia, nós lemos a história de Jesus Cristo, nós vimos os exemplos que Jesus Cristo colocou na Terra. E nós também, posso dizer que aqui em Portugal, nós tivemos quem pregasse o Evangelho, quem tivesse até conhecimento bíblico. Aqui em Portugal há homens com conhecimento bíblico e há homens de grande estatuto que pregaram o Evangelho.
E nós, os mais antigos, tivemos conhecimento disso. Aprendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A questão de querer saber o significado de uma frase, de um termo, de algo que está escrito na Bíblia, sim senhora, concordo, admiro, eu própria gosto de saber. Eu própria tive grego e latim na escola e admirava e gostava imenso de saber, ter conhecimento. Mas não nos basta ter o conhecimento. Não nos basta ter a parte terrena. Para mim, na minha opinião, é preciso termos a parte espiritual, termos a essência, um pouco daquele espírito que rodeou, que habitou em Jesus Cristo, que foi de amor ao próximo. Termos paciência, termos caridade, sabermos discernir o que é bom e o que não é bom. De que me adianta ter um estudo bíblico ou seguir uma igreja bíblica se eu não praticar aquilo que um dia Jesus Cristo ensinou na Terra? É verdade que Ele morreu por todos nós, na dura cruz, e nós cada vez estamos mais gratos, por cada dia que passa agradecemos por esse ato, porque não houve ninguém que tivesse um ato tão nobre, tão poderoso como esse, como Jesus Cristo bem diz nas Sagradas Escrituras do Novo Evangelho, em que ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Essa frase, esse versículo da Bíblia, sempre me acompanhou ao longo da minha vida. E digo isto porque eu tive várias pessoas, que até mesmo no meio da congregação cristã em Portugal, em que eu aprendi. Aprendi com o meu cooperador de jovens e menores, que era cooperador de adultos, e em que quando pregava o Evangelho, a forma como pregava, como expunha a leitura, só dessa forma nós sentíamos sermos visitados por Deus. Não era preciso alarido, berros, como se ouve agora. Há quem pregue como costumam dizer, não é? Uma pregação cristocêntrica. Mas que adianta pregar uma pregação cristocêntrica se não conseguem ter a essência, a base, o espírito? Conseguir chegar até à própria pessoa e fazê-la sentir algo de diferente. Porque quando nós ouvíamos na reunião de jovens e menores, e isto que eu estou a dizer não é mentira, porque tem várias pessoas, vários jovens da época que sabem perfeitamente que assim era. Nós sentíamos um fervilhar na nossa alma, nos fazia sentir como quando Isabel sentiu a criança a saltar do seu ventre, que sabia que Maria trazia dentro de si aquele que vinha salvar o mundo, Jesus Cristo. E era dessa forma que nós sentíamos quando era narrada as Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo, se relatava as passagens, mesmo até que fosse no Velho Testamento, mas que depois se transportava para o Novo Testamento, e nós éramos envolvidos por essa leitura e por essa conversa, que muitas das vezes dava a sensação de que quem estava ali a falar connosco até parecia que era Jesus Cristo, uma forma tranquila, meiga. Aquilo que eu estou a dizer não é mentira. E por isso eu quero dizer que na congregação cristã em Portugal houve tempos em que realmente havia quem servisse a Deus, quem amasse o povo e estivesse à disposição do povo para servir o povo com a ajuda de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo.
E por isso eu não compreendo como as coisas estão hoje em dia na congregação cristã em Portugal e a nível mundial. Porque também posso aqui referir outro nome que ainda estes dias eu me lembrei e que com certeza não vão levar a mal por eu mencionar aqui, que vão com certeza confirmar as minhas palavras. O irmão Armando da Glória, o diácono, que creio que seja o diácono mais velho atualmente em Portugal. Um homem com um conhecimento bíblico, com uma explanação da Bíblia, mais um que não era preciso berrar, nem fazer um circo à volta de uma explanação, mesmo até utilizando o Evangelho. Porque infelizmente há quem utilize para berrar, para querer fazer sentir de que Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo sempre demonstrou de uma forma amorosa ser poderoso. Nos fazia chorar. As leituras de Jesus Cristo, da forma como eram lidas, nos emocionava e nos fazia querer estar ali a ouvir mais. Nem dávamos conta do tempo passar. E quando chegava ao término do culto, nós dizíamos, já acabou? Isto na reunião de jovens e menores. Por isso eu não compreendo que as igrejas bíblicas e o estudo bíblico seja só uma coisa terrena, material, intelectual, para ter conhecimento. É claro que ajuda, sem dúvida alguma que ajuda a que haja um melhor raciocínio, uma melhor abordagem. Mas concordo também que se não tiver a essência, o espírito, aquele espírito que Jesus Cristo disse, eu vou para o meu Pai, mas eu deixo o meu espírito, o espírito consolador. Mais ou menos estas palavras. Desculpem se por vezes não falo corretamente conforme está escrito na Bíblia, mas mais ou menos nestas palavras. E nós sempre sentimos esse espírito consolador em muitas e diversas pregações. Houve o início das pregações de profecia e que essas pregações vieram revolucionar aquilo que estava a ir por um caminho muito bom. Mas que infelizmente com a vinda desses profetas, falsos profetas, destruíram algo que havia de bom. O Bom Jardim, por exemplo, sempre foi conhecido por ser uma igreja de doutrina, de pregação de doutrina do Evangelho. Sempre foi uma irmandade submissa e sempre acatou e sempre aceitou que assim fosse uma igreja de doutrina. Não foi por isso que deixou de acontecer certas e determinadas coisas. Mas agora a igreja do Bom Jardim se tornou numa igreja de profecias, em que na reunião de jovens e menores o que é bom é haver muito número de povo e as falsas profecias. Só profecias de bens materiais. É aí que está. E com certeza o cooperador de jovens e menores do Bom Jardim é um homem amado pelo povo, amado pelos jovens, porque ouve aquilo que lhes convém. Mas vamos perguntar sobre o que é sentir Jesus Cristo de uma forma simples, pacata, sem alarido. Não sabem, nunca sentiram, nunca tiveram o privilégio de sentir Deus nessa plenitude, nessa simplicidade, nessa forma de sentir Deus de uma forma tão íntima,
e tão reservada. Nós sentíamos. Claro que me estou a referir ao irmão Manuel Silva, que foi cooperador de jovens e menores do Bom Jardim. E quero também aqui dizer que muitos dos homens que eu faço aqui referência, como homens que eu conheci e que eram homens de anciães, cooperadores de jovens e menores, quero vos dizer que eles também tinham falhas, erravam, não eram perfeitos, não. Mas eram homens que, apesar de tudo, demonstraram ter uma postura de cuidado para com o povo. Hoje se ouve renunciar o ministério, alguns porque não concordam com estas diretrizes que agora estão a ser encaminhadas na congregação cristã a nível mundial. Outros é porque dizem que na congregação não se prega o Evangelho. Mas sim, então não pregam o Evangelho, por que razão não ficam para pregar o Evangelho? E vão-me responder, porque o ministério não quer que se pregue o Evangelho, se quer que pregue prosperidade, se dê profecias de prosperidade. E eu aqui quero perguntar àqueles que eu sei que pregam ou que pregavam o Evangelho, tinham palavras maravilhosas que enchiam o coração e a alma do povo, como era o caso da Irmandade de Cova da Piedade, em que admirava, amava o cooperador de jovens e menores da Cova da Piedade. O povo amava este cooperador de jovens e menores. Segundo que este mesmo cooperador de jovens e menores relatou a algumas pessoas de que tinha sido chamado para não pregar mais o Evangelho, mas sim a prosperidade. Compreendo que tenha querido renunciar. Por um lado, compreendo. Mas eu vou deixar aqui esta pergunta, e me perdoa o irmão cooperador de jovens e menores, ou ex-cooperador de jovens e menores da Cova da Piedade. O irmão se incomodou que lhe pedissem para pregar só a prosperidade. E o seu objetivo é servir a Deus. É ou não é? Não é verdade? O irmão tinha uma irmandade que o amava. Tinha juventude que o amava. Tanto é que, quando leu a carta de renúncia, teve jovens agarrados a si a chorar. Teve irmandade que, quando o irmão leu a carta, ou parte da carta, ficou doente, ficou abalada, espiritualmente e até fisicamente. Ficou surpreendida com o seu gesto, porque gostava, e aos jovens e menores para ouvir a pregação que o irmão dava no púlpito, que era do Evangelho. O irmão me permita a minha opinião, a minha observação. Onde está o amor nessas pregações? O irmão sabe que Cristo Jesus amava o povo e sofreu pelo povo. Não estou-lhe a pedir, nem lhe estou a dizer que deveria ter sofrido como Jesus Cristo. Não, ninguém tem essa capacidade. Mas perdoa a minha franqueza. O irmão foi egoísta. O irmão foi egoísta porque o irmão se esqueceu do povo. Esta é a minha opinião. Não estou a defender a congregação, não. Não estou a defender a atitude dos líderes da congregação. Estou a falar para alguém que diz que prega, e que eu acredito que prega o Evangelho, que as palavras são baseadas no Evangelho de Jesus Cristo. E onde está o cuidado que se deve ter para um povo, para com um povo?
que comia dessas palavras do Evangelho. O que é que elas vão comer agora? Comida falsificada? Comida estragada? Às vezes os nossos atos têm consequências. E é muito fácil aplaudir. Renunciou ao ministério, batemos palmas, mais um que saiu. Repare-se que há renúncias e renúncias. Há renúncias que se justificam ser feitas. Há renúncias que quando nós alegamos, ou vós alegais que pregais o Evangelho, quereis pregar as boas novas, o Evangelho, e depois tendes atitudes como estas, não sois capaz de sofrer a perseguição destes líderes? Fica aqui a minha pergunta, não em tom de condenar, mas para vos fazer refletir sobre essas atitudes. E que em especial ao cooperador de jovens da Cova da Piedade. O que é que ganhou? Desiludiu um povo? Magoou um povo? Este povo com certeza se faz sentir abandonado por alguém a quem amava. Eu sei o que é sentir abandonada por alguém em que espiritualmente era um anjo de Deus. E o povo da Cova da Piedade sentia isso de si. Não lhe quero imputar alguma responsabilidade. Os seus atos já falam por si e são responsáveis por aquilo que fez. Mas muitas das vezes nós tomamos as atitudes para mostrar algo a alguém e esquecemos que temos ao nosso redor várias pessoas para tomar conta. E muitas das vezes as renúncias são feitas e nos esquecemos ou se esquecem de que é um povo. É como estas guerras de líderes de nações em que quem sofre é o povo. E por isso mesmo muitas das vezes eu gostaria de dizer muito mais coisas, mas não posso, porque eu sei que o povo não está preparado. Não está. Eu iria matar espiritualmente o povo. E mesmo assim o povo chora quando ouve as verdades que são ditas aqui no meu canal. Quero aqui dizer e responder a algumas pessoas que me enviaram perguntas. Aliás, a pergunta crucial: Irmã Laurinda não teve conhecimento deste assunto da Cova da Piedade? Tive. Mas também tive quem me pedisse para ter paciência, porque o povo estava de rastos, destruído. Espiritualmente, o povo estava destruído, sem forças. Porque semanas antes alguém me tinha dito assim: Irmã Laurinda, na Cova da Piedade ainda é um cantinho do céu. Porque lá o cooperador de jovens e menores e o cooperador de adultos ainda pregam o Evangelho. É agradável ouvir. Pois é, irmão. O que é que o levou a renunciar a um cargo onde o povo o amava e era uma pessoa de referência? O que é que está por detrás de tudo isso, dessa renúncia? Deixo-vos aqui porque o vídeo já se estendeu. Os tempos são maus. Vamos orar por este povo que está a sofrer estas guerras na Ucrânia, Israel. É só guerras. E quem sofre é o povo. São os indefesos. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.